Como é chamado de meu filho, esse meu filho tem autoridade de fazer algo. E o surgimento da terceira Sefira, ela já é feita com a participação do meu filho. A terceira Sefira tem a colaboração do humano. Ele, humano, que já é o filho de Deus, ele forja juntamente com o pai a terceira Sefira, que se chama Tiferet. A Sefira Tiferet, a emanação positiva dessa Sefira é a beleza, a compaixão, a harmonia, a qualificação e o equilíbrio. Ela tem uma junção das cores branca de Gesed e o vermelho de Geburá. E branco mais vermelho dá a cor rosa, que rege a Sefira Tiferet. Pessoas que atuam dentro desses princípios de Tiferet, a tendência é ser uma pessoa harmoniosa, equilibrada, não é mesquinha e tampouco exagerada. Dentro do simbolismo da criação, as cores têm grande importância. Por exemplo, Gesed, que é a luz que surgiu no primeiro dia da criação, que é um domingo. O simbolismo do dia é um domingo. Não existia domingo, claro, mas é o simbolismo. E a cor de Gesed é branca. No segundo dia de criação, surgiu Geburá, que é o firmamento. O simbolismo de Geburá é vermelho, como nós já falamos. Na terça, que é o terceiro dia, o simbolismo da criação é a cor rosa, que é Tiferet, que foi criado os mares e a terra. O quarto dia de criação, o simbolismo da cor é verde, que é Netzah, estrelas e corpo celeste. O quinto dia da criação, o simbolismo é a cor laranja, que é Hod, e foi criado os primeiros seres vivos, que são os peixes. O sexto dia de criação, que é Esod, criou-se quem? O homem, a humanidade. A cor de Esod é a cor violeta. A vida foi criada por Deus para que o homem desenvolvesse uma sabedoria extraordinária e um colossal senso de percepção para saber lidar com Gesed, Geburá e Tiferet, lidar com a parte negativa dessas sefiras. Uma das triadas divinas, o ser humano erra na vida quando manifesta uma sefira no lugar da outra. Às vezes você está dentro de uma atitude para adquirir algo, mas a manifestação é a ramificação de uma sefira que não vai fazer com que você consiga aquilo. Isso chama-se usar a sefira no lugar errado ou na manifestação errada. Netzah, Hod e Esod, esta será a próxima triada da criação que vamos conhecer. A Sefira, Netzah, manifesta dentro dela mesma e emana para si mesma a força da vitória, a dominância, a eternidade e a ambição. Na ave ciferótica, ela situa-se no lado direito do corpo humano, na perna direita. Por análise, a Sefira Netzah possui o amor como Gesed. E quanto mais pessoas movidas por Netzet se doar a outra, mais a emanação de Netzet possuirá e será distribuída. A perna direita, que simboliza a existência de Netzah, é o lugar de aporte da força próprio Netzah. Por ser uma sefira que emana a emoção, ela impulsiona aí a humanidade ou o ser humano a ir a muitos lugares, a se mover, criar movimentos. É o que faz o ser humano a ter ambições, sonho, a querer vencer seus desafios e as suas conquistas. No seu estado negativo, o Netzah forçará uma dominância sobre as pessoas, para que sua vontade seja imposta até atingir os seus objetivos. O exemplo claro e atual sobre essa força de Netzah é a atuação de um técnico de futebol. Aliás, não de futebol não, esquece futebol. É a atuação de um treinador de atletas. Esse é o real. O quarto dia da criação foi gestada a Sefira que acabamos de falar, que é Netzah. E com ela é criado as estrelas e os corpos celestes. Todas essas criações, os corpos celestes e as estrelas, foram criadas por essa Sefira e mais o que nós argumentamos anteriormente. Logo após surgiu a quinta Sefira. Essa Sefira se denominou com o nome de Hod, H-O-D. Essa Sefira emocional chamada Hod é a quinta Sefira da criação divina. Toda a criação divina ela é processada com a força inversa da última manifestação ou a Sefira. Sendo assim, Hod é o oposto de Netzah.
nas forças manifestativas e nas forças orgânicas. A manifestação de Rod se dá quando uma pessoa neutraliza-se frente a outra, produzindo uma submissão a um agradecimento demasiadamente, admitindo responsabilidade diante de algo desfavorável, como se fosse um exemplo simples, é um soldado, né, que recebe ordem de um superior sem questionar. A posição de Rod na árvore sefirótica, ela fica logo à esquerda, abaixo de Geburah. Então, Rod é iniciada pelo aspecto do ato da contenção. Ele se contenta, né? Apaziguar. Né? O conhecimento cabalístico insiste que nós temos a necessidade de realizar o equilíbrio. Temos que usar Gesed na mesma porcentagem que usamos Geburah. Na mesma proporção usaremos Netzah e Rod. Rod como Sefira simboliza o quinto dia. Como Rod foi criado no quinto dia, nesse dia foram criados os primeiros seres vivos. Os seres vivos que foram criados foram os peixes. Para trabalhar com as informações que vêm da Cabala, é preciso ter o sentido de harmonia e equilíbrio. Isso é fundamental para que possamos ter a percepção. A percepção é um ato de uma fala da alma humana. Então, quando você tem uma percepção, a alma humana que precisa evoluir, ela está falando com você. Entendeu? A percepção não é criada pelo humano. Só que as pessoas só falam de percepção. A percepção é a fala da alma humana para o humano, para que o ser humano faça as coisas corretas. E para que possamos ter a percepção para quê? A percepção nos diz corretamente qual é o nosso limite, até onde nós iremos. Por exemplo, até quando manter uma ideia, até quando aceitar uma ajuda ou não de uma pessoa. Então, para se viver um bem-estar, tem que viver os atos de Netzah, para podermos concluir metas corretamente, concluir objetivos, superar obstáculos e as limitações que são impostas pela natureza negativa da própria Sefirot. Como, por exemplo, Rod, ela atua na vontade alheia, você querer mandar nos outros. Netzah já atua dentro da sua vontade. Se você equilibrar essas duas vezes, você vai fazer os atos corretamente, ok? Então, superando o obstáculo, vamos para a penúltima Sefira, que é Yesod. Das 7 Sefiras da criação, ela é a sexta. Sua posição é o centro da árvore, a árvore sefirótica. E assim como Tiferet, Gesed e Geburah forma uma triada. Tiferet, Gesed e Geburah forma a primeira triada da criação propriamente dita, né? Yesod, Netzah e Rod, não nessa ordem, deixa eu falar a Rod corretamente para não confundir, Netzah, Rod e Yesod. Aí essas três formam a segunda triada da criação. Normalmente uma triada possui emanações e características muito semelhantes entre elas, né? Yesod, falando agora propriamente de Yesod, que é a sexta Sefira, Yesod ela gesta o equilíbrio, enquanto Netzah gesta agressividade, enquanto Rod gesta a ação de consentir. Yesod naturalmente ela é o fundamento, relacionamento recíproco. A parte do corpo humano que atua Yesod é o órgão sexual. Segundo os ensinamentos cabalísticos, essa função é junção das forças emanadas de Netzah e Rod, onde Netzah atua dentro do equilíbrio e Rod atua dentro
a ação de consentir. A união de um homem e uma mulher, olhe bem, é a união de um homem e de uma mulher, sexualmente, processa nessa esfera de exode, onde o ato é do homem completar a mulher e a mulher completar o homem. Deixar frisado aqui que é o ato entre um homem e uma mulher. Uma mulher é uma mulher, um homem é um homem. Deus não deixou dúvida que o homem é o homem e a mulher é a mulher. Deus, quando criou, fez tudo certinho, não deixou dúvida, entendeu? Eu estou falando isso aqui porque nós estamos em um mundo meio complexo nessa situação. Então, gente, para essa união se tornar a união de todas as uniões, terá que ser processada o uso altamente harmonizado. Simplesmente porque na esfera de exode é emanada um tipo de energia muito próximo a de Deus. É aqui, nessa realidade de exode, que o ser humano se torna aquela famosa frase que todo mundo só fala, mas não sabe aonde é que se dá isso. Que é a frase que diz: a imagem e semelhança do Criador, ou de Deus. Nós somos feitos a imagem e semelhança do Criador. Aqui é a principal dela, porque você vai fazer o que Deus faz, gestar, entendeu? Porque o homem foi a criação do homem. Eu não estou falando do homem aqui, especificamente o homem, falando da criação, da humanidade. O homem foi, é e será o fundamento de Deus. E exode é o fundamento. É lá que emana todo esse fundamento da criação. Então é lá que você, gente, humano, faz uma criação, produz uma criação. E essa criação tem que ser feita com um homem e uma mulher. Então Deus emana pra gente aqui tudo de graça permanentemente. Tudo isso através da Sefira Netzah, pois ele precisa incessantemente, ele, Deus, refazer o universo o tempo todo, para que possamos, como humano consciente, através da Sefira Hod e como co-criador, qualificar o mundo que não foi nos dado, não, foi nos ofertado a ficar nele, ok? Então, até essas duas triadas, que são 6 Sefira, nós vamos dar um intervalo nas palestras, completando este vídeo, falando da próxima e última Sefira. Essa Sefira tem um vídeo exclusivo para ela. Nós vamos fazer um vídeo só para a Sefira do reino de Malkut. É o reino que a gente está vivendo hoje, né? Algumas pessoas, né? A maioria não vive mais aqui. A Sefira Malkut, então, é a próxima do vídeo do Aprenda a Cabala, ok, gente? Então, salve a todos, que a força cabalística esteja com todos que vão precisar dela.